Queridos companheiros, queridas companheiras, boa noite. Oi. Deus nos fez diferentes e distantes, para que através do amor nós nos tornássemos unidos e semelhantes. Ele nos criou e nos deu de tudo. E ainda permitiu que Jesus, nosso mestre maior, viesse até a Terra nos deixando um código de amor, de bondade, de compreensão. E trazendo o segredo para se encontrar a paz e a felicidade. Amai-vos uns aos outros. E hoje nós podemos dizer, né, Toninho, que nós estamos particularmente felizes. Porque a semana passada faltavam 200 panetones e 200 pacotes de café e 200 pacotes de biscoito. Durante a semana, a gente pediu, explicou a situação, acabamos ganhando 400 pacotes de biscoitos, 226 panetones e o café também completou a meta. Conclusão? Nós vamos poder distribuir 260 cestas básicas. Que coisa boa! E completinhas, com panetones, com biscoitos. Olha, a gente está muito feliz. O Afracis vai ser o Papai Noel. Mas também com os amigos que nós temos, não é? Nós só temos mesmo que esperar esse resultado. A gente se preocupa de bobagem. Amar-vos uns aos outros cabe direitinho para todos nós. Muito obrigada. Até sábado que vem nós vamos continuar distribuindo as cestas básicas e eu tenho certeza que também vamos receber um pouco mais de doação. E companheirinhos, não se esqueçam que dia 21 de dezembro, segunda-feira, nós vamos apresentar para vocês a nossa festa de encerramento. Nós já estamos preparando. Vocês vão gostar muito, tanto quanto nós estamos gostando de prepará-la. Então, reservem, né? A segunda-feira que vem, depois a outra, para depois a gente ter um merecido descanso e voltarmos em janeiro, não é? Principalmente por causa dos artistas, que são muito bons. Isso é verdade. Companheirinho, então nós vamos iniciando, né, a reunião dessa noite, como sempre. O Antoninho dizendo quem vai fazer a palestra e a prece inicial. Muito bem. Então eu estou aqui. Quem vai estar conosco hoje é a Maria da Graça Veiga Conceição. Acho que ela já falou uma vez, né? Já esteve conosco. Exato. Se está repetindo é porque todo mundo gostou. E nas escolas do ano passado ela também deu aula, isso é. E o tema que ela vai abordar é as doenças físicas na visão do espiritismo. Um tema espetacular, não é? Vocês sabem que a ciência está trabalhando para tentar descobrir as causas das doenças, não é?
E o Espiritismo vem colaborando com tudo isso. E a nossa companheira vai nos trazer informações muito valiosas. Mas agora é chegada a hora de nós fazermos a nossa prece, pedindo a Jesus que abençoe a nossa noite, o nosso propósito, e que Francisco de Assis possa abençoar esse nosso encontro de todas as segundas-feiras que realizamos em torno do Evangelho de Jesus. É sempre com muita alegria, com os nossos corações repletos de esperanças, porque esse encontro com Jesus sempre acresce, sempre nos sustenta, sempre nos esclarece, porque o Evangelho é vida, é luz e é amor. Então, nos dirigimos nossos pensamentos a Deus, nosso Pai, para agradecer pelo dom da vida, por todas as coisas que Ele tem nos doado, o nosso lar, a nossa saúde, o nosso agasalho, o nosso alimento. E como são coisas de todos os dias, a grande maioria de nós esquece de agradecer. Então nós queremos te agradecer também, Senhor, pelos amigos que fizemos no decorrer de toda essa nossa existência. Abençoe essas vacinas, Senhor, porque todos nós estamos ansiosos para poder voltar ao convívio de nossos amigos, parentes, de fazer aqueles nossos encontros noturnos nas nossas casas espíritas, de podermos rezar para os outros no meio dos outros, que é extremamente importante para a evolução e paz da humanidade. Então, Senhor, para encerrar, procurando guardar em nossos corações esse sentimento de agradecimento e de alegria, nós te dizemos, por todas as bênçãos recebidas. Obrigado, Senhor. Assim seja. Boa noite a todos, que alegria estarmos aqui novamente, reunidos em nome de Jesus. Boa noite, Neuza, Toninho, muito obrigada. Queridos,
Vamos pedir ao nosso Mestre Jesus que nos ilumine com o seu amor e com a luz do seu conhecimento, para que possamos nos transformar de acordo com as leis de Deus, de nosso Pai. O nosso tema de hoje é as doenças físicas na visão da doutrina espírita. E a nossa fundamentação para esse estudo são as obras de Kardec, a doutrina dos espíritos codificada por Allan Kardec. Também as psicografias de Francisco Cândido Xavier, dos espíritos Emmanuel e André Luiz. Do espírito André Luiz é Evolução em Dois Mundos. Bem, Kardec vai nos apresentar a teoria de que o homem é composto por 3 partes essenciais: o espírito, o perispírito e o corpo. André Luiz, nesta obra Evolução em Dois Mundos, nos presenteia com uma análise de processos evolutivos atuais e do futuro. Vamos lembrar de uma frase de Jesus: vós sois a luz do mundo. Está em Mateus, no capítulo 5. Luz é o conhecimento. Os evangelhos nos trazem o conhecimento. E nós, quando estudamos, aprendemos, estamos também fazendo aprendizagem e conhecimento. O perispírito, unido ao corpo, usa o pensamento para transmitir os movimentos às nossas partes do organismo e, sob a impulsão da vontade, recebe sensações do exterior. Vamos exemplificar. Nós, se pensarmos no limão, imediatamente, cada um de nós, na sua individualidade, teremos uma sensação do sabor do limão, a cor do limão, se gosto ou não gosto, se me faz bem ou não me faz bem. Transmitimos isso e temos a sensação no nosso corpo físico, inclusive do sabor ao lembrar. Da mesma forma, quando estamos fazendo uma outra experiência, aqui encarnados, pegamos em alguma coisa gelada ou quente, imediatamente tiramos a mão. Essa sensação, essa percepção se registra no nosso corpo e através dos nossos nervos vai para o nosso cérebro, que vai para a memória no perispírito, porque é elaborado pelo nosso corpo mental. André Luiz nos esclarece que o nosso corpo mental, envoltório sutil da mente, reflete para o perispírito, que por sua vez reflete para o corpo físico. Portanto, se eu tenho um corpo mental em desarmonia, essa desarmonia será refletida para o perispírito, que por sua vez refletirá para o corpo físico. E doença, do ponto de vista do espiritismo, é um corpo mental
transmitindo desarmonias. O que seriam essas desarmonias? Sentimento de ódio, de vingança, ressentimentos, experiências que eu categorizo como ruim, os meus vícios, paixões, ciúmes, orgulho. Todos esses sentimentos, eles são transmitidos de acordo com o nível moral do espírito. Nós temos no nosso corpo mental toda a nossa história. Nós sabemos que na concepção o perispírito se liga molécula a molécula ao corpo físico. E só se libertará do corpo físico no desencarne. Mas o corpo mental, ele continuará com o perispírito no espírito encarnado ou desencarnado. Ele tem todas as nossas memórias. E por isso reflete. Então as nossas desarmonias representam as doenças que podem ser físicas ou outras. Mas quando nós estamos aqui encarnados, nós não lembramos de reencarnações anteriores. Normalmente não. Porém, temos sensações, habilidades, aquilo que gostamos mais, nossas preferências, aquilo que temos facilidades, que também são um tipo de memória. E algumas doenças hereditárias que poderão ou não se manifestar ao longo da nossa existência. Podemos ter tendências para desenvolver determinadas doenças, porque na nossa família ou na nossa raça isso é mais comum, essa doença é mais presente. Mas para o espírito não é necessário, dependerá da sua existência atual, do seu nível moral, do que ele está transferindo para o seu corpo mental, para o seu perispírito. Chico Xavier, na obra Roteiro, ditada pelo espírito Emmanuel, nos informa que muitos fatores interferem no retorno do espírito ao corpo físico, quando ele reencarna. Um dos fatores, ele diz que é a energia mental. E ele descreve essa energia mental como um fermento vivo. Fermento, aquilo que aumenta ou estraga a massa. Ele pode também estragar, não sendo um fermento bom. Então, essa energia mental, ela improvisa, altera, assimila, desassimila, recompõe a matéria em todas as dimensões. Por isso, ele nos afirma que nós somos o que decidimos, estamos onde desejamos, possuímos o que preferimos, encontramos derrota, vitória ou estagnação conforme nós imaginamos, conforme nós pensamos. Vamos falar sobre o nosso livre-arbítrio? Nós recebemos apelos, mensagens que nascem do campo mental de todas as inteligências de encarnados e desencarnados que se afinam conosco.
através do nosso campo mental. Passamos para o nosso perispírito como um código de barras. E estamos irradiando essas frequências, esses desejos. As inteligências encarnadas se afinam conosco pelo que nós expressamos e pensamos. Da mesma forma, as inteligências desencarnadas. Mas nós temos um padrão de pensamento para imitar. É Jesus. Esteve encarnado conosco por 3 anos, educou, curou, conviveu com os apóstolos, ensinando, curando, deixando o seu exemplo, que está no Novo Testamento. Se nós olharmos para os padrões crísticos, nós teremos como nos autoavaliar. Quando temos uma ação ou um pensamento, o que diria Jesus sobre este pensamento, este sentimento? Como Jesus se comportou frente aos apóstolos, frente às pessoas que ele encontrou e curou ou ensinou? Jesus julgava? Jesus tinha ressentimentos? Jesus sentia ciúmes? Percebem que, com a bússola do Evangelho, nós sabemos perfeitamente onde se localizam o bem e o mal. Portanto, nosso livre-arbítrio dependerá da consciência que nós temos das leis divinas e de como nós estamos vivenciando no dia a dia estas leis. No livro dos Espíritos, nós temos todas as leis divinas, que são as leis permanentes. Necessitamos estudá-las e fazer delas um padrão moral a ser atingido, porque nós podemos mudar através do nosso pensamento, da nossa ideia, do nosso planejamento. Nós não podemos ser aqueles que dizem: eu sou assim, eu nasci assim, eu vou morrer assim. Isto é rigidez de pensamento. Temos que trabalhar a nossa flexibilidade cognitiva para mudar hábitos que não estejam de acordo com esses padrões crísticos. Nós temos também no nosso corpo físico uma relação com os centros de força. Os nossos centros de força estão localizados no perispírito. O nosso perispírito envolve, é um corpo sutil que envolve o nosso corpo físico. André Luiz já menciona que esses centros de força não são reconhecidos pela ciência da Terra. E ele descreve centros que emitem, supervisionam todas as nossas funções, os nossos órgãos. Mas ele fala sobretudo do centro coronário, que está no alto, no centro, se relaciona com o centro do nosso cérebro. Por isso o passe começa aqui para atingir o coronário, limpar o coronário, vibrar sobre o coronário. E o nosso coronário
está ligado à nossa glândula pineal, que é dentro do cérebro. Esse centro coronário, ele se comunica com a espiritualidade superior, com o plano espiritual. Portanto, ele supervisiona todos os outros centros de força. No nosso perispírito, nós temos bilhões de entidades microscópicas que interagem com os nossos órgãos de acordo com a fisiologia aqui, orgânica, nossa, já descrita aqui na Terra. Por isso que nós temos os outros centros vitais. O laríngeo, o cardíaco, o gástrico, o esplênico e o genésico. Todos os centros são importantes, mas o mais importante é o centro coronário. Ele supervisiona todos os demais. E nós podemos, por este corpo mental, pelo nosso pensamento, através da prece, nos dirigirmos aos irmãos benfeitores e a Jesus, nosso governador planetário, nosso irmão. E ele nos diz no Evangelho de João que ele nos escolheu. Então, através da oração, nós podemos ligar o nosso coronário com o plano espiritual maior e desta forma interferir na nossa pineal, nos nossos centros de forças demais e vitalizá-los e emitir essas irradiações através do pensamento. Muitos estudos na nossa ciência terrena já foram feitos sobre a oração e a mudança que ela promove no nosso cérebro, nos nossos neurônios e em áreas cerebrais. Esses estudos estão registrados por imagens cerebrais através de ressonâncias. Se vocês fizerem uma pesquisa no Google da influência da oração no nosso cérebro, vocês terão oportunidade de ler esses assuntos. Outros estudos realizados em dissertação de mestrado, em 2018, Susana Avezum publicou uma pesquisa sobre o perdão e a relação dos nossos sentimentos de desarmonia, sobretudo de raiva e ódio, com as doenças de trombose, isquemia do miocárdio, infarto agudo do miocárdio e morte súbita. Existe uma relação já comprovada e estudada que foi pesquisada com grupos de controle e pessoas que tinham doenças cardíacas que se predispuseram a perdoar, independente se aquela pessoa perdoou ou não. Mas se a pessoa com a predisposição a perdoar, ela já melhorava o seu ressentimento e isso interferia na predisposição de desenvolver ou não doenças cardíacas. Temos também pesquisas sobre a influência do passe em bebês,
em pessoas normais e em pessoas internadas em hospitais, desenvolvidas no Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Minas Gerais. Então, todos esses estudos fundamentam que nós podemos melhorar a nossa saúde física com ações, praticando o bem e com bons pensamentos ligados às leis divinas, nos melhorando em direção à nossa evolução moral e também intelectual. Porque ao conhecermos esses estudos, nós nos fortalecemos no pensamento e fortalecemos o nosso corpo mental para as mudanças que são necessárias, e desta forma vamos gradativamente trabalhando a nossa evolução espiritual aqui, nesse momento, nesta reencarnação. Esta é uma responsabilidade nossa. Devemos começar o nosso trabalho agora, não na próxima reencarnação. E sobre a cura? Do ponto de vista do Espiritismo, a cura para qualquer doença está na lei do amor. O amor é de essência universal. Não é aquele amor somente pela minha família, pelos meus amigos, pelas pessoas que eu gosto. O amor que Jesus nos exemplificou é o amor por toda a família universal, por todos os seres humanos. Deus, nosso Pai, nos ama a todos igualmente. E esse amor penetra em tudo e em todos, vitalizando, porque é de origem divina. Todos nós estamos envoltos no fluido cósmico universal. Bacelli e Chico nos orientam que precisamos pensar muito nos problemas da emoção desvairada, da comoção excessiva, descontrolada. Precisamos pensar na nossa autoeducação, que é um problema básico para a nossa paz e para a nossa saúde. A esperança está na eternidade, nas reencarnações, nas aprendizagens que podemos fazer do ponto de vista moral e intelectual. Vamos lembrar do que Jesus nos disse? Quem crê em mim poderá fazer todas as coisas que eu faço e até maiores do que esta. Isso está em João, no capítulo 14. Mas para fazermos as obras que Jesus fez, precisamos atingir o nível espiritual de Jesus. Jesus foi um espírito puro. Quando reencarnou aqui, já era um espírito puro. Agora vamos pensar, que idade tem nosso Pai? Que idade tem Jesus? Portanto, queridos, idade não é problema. Temos que ter bom ânimo. Gostaria aqui, para finalizar, de lembrar de Jerônimo. Na época de Chico, Jerônimo, muitas pessoas o conheceram, eu não tive essa satisfação. Mas existem filmes em YouTube dele, de ações dele. Ele era tetraplégico.
e andava numa cama. Os amigos o carregavam numa Kombi e ele fazia palestras motivacionais. Ótimas palestras, as pessoas gostavam muito. Mas, devido a essa doença, ele tinha muitas infecções, muitos problemas de saúde, pneumonias. Em algum momento da sua vida, ele começou a se sentir triste, a voz começou a diminuir. Ele sempre ia no Chico. E dessa vez os amigos o levaram lá por este desânimo. E ele disse para o Chico: Chico, eu acho que eu vou desencarnar, meu coração está fraco, minha voz está mudando, eu não tenho ânimo. Talvez ele até estivesse com um pouco de depressão, não sabemos. Mas Chico olhou firme para ele e disse: Jerônimo, sabe o que é que está te matando? É o coitadinho. As pessoas olham para você e dizem: coitadinho do Jerônimo. Ah, o Jerônimo, coitadinho. E você está acreditando nesse coitadinho. Desencarnar não adianta. Temos é que trabalhar. E aí Chico ainda disse: as pessoas dizem que eu estou doente, que eu devia descansar. Não, eu não acredito nisso. Eu tenho muito trabalho para fazer e você também. Jerônimo ficou quietinho, voltou com seus amigos para casa e ainda por muitos anos continuou trabalhando em suas palestras motivacionais. Vamos olhar para nós, meus queridos irmãos? Vamos lembrar de Jesus? Às vezes, a doença é o remédio, porque nós precisamos evoluir. Assim, nos momentos em que estivermos doentes, tenhamos resignação. Vamos entender o sentido dessa doença para o nosso plano evolutivo. Vamos modificar nossos pensamentos, evitando as reclamações e sermos gratos pela vida, pelos evangelhos, por Jesus, por estarmos aqui, hoje, agora, nesse momento, nos conectando através da internet. Que bênção! Um grande abraço a todos vocês. E vamos manter a esperança de dias melhores. E vamos manter o amor e a vontade de amar. Não importa se as pessoas não nos amarem. Nós vamos amar como Jesus nos ama. Ok? Muito obrigada a todos. Uma excelente semana. Obrigada, Neuza. Obrigada, Toninho. Meus queridos irmãos, e após essa aula maravilhosa que tivemos hoje, profundamente agradecidos a Deus e a Jesus, vamos tomar um minuto para vibrar, que Deus e Jesus possa estar conosco nesse momento. Então vamos todos fechando os nossos olhos, elevando os nossos pensamentos ao Senhor da vida, ao nosso Pai Criador. Vamos agradecendo por todos os ensinamentos que nos foram concedidos nessa noite, para que Deus, Jesus, possa também fazer com que esses ensinamentos fiquem dentro de nós por toda a eternidade, que possamos aplicá-los em nossas vidas.
E nesse momento, vamos doar o que temos de melhor para o nosso planeta Terra. Vamos envolvendo, mentalizando a Terra envolvida em muita luz, numa luz forte que traz paz e harmonia para todos os povos, principalmente os povos em conflito, principalmente para sociedades em desequilíbrios. Vamos vibrando muita luz pelo nosso país, pelo nosso Brasil, que enfrenta há muito tempo dificuldades grandes. Que possamos nos harmonizar com a energia do nosso planeta, que possamos contribuir com a nossa pequena chama de luz, dando o nosso melhor em sentimento, em emanações de amor, para que o nosso Brasil possa se apaziguar, para que possamos crescer como sociedade. Vamos vibrando a todos os servidores sociais, policiais, bombeiros, professores e todos os outros tipos de servidores também. Que todos possam receber muita luz e fortalecimento em suas tarefas diárias. Vamos vibrando também por todas as pessoas que estão acometidas pelas dores do corpo e da alma, as que sofrem de depressão, as que sofrem de ansiedade, de pânico, as que sofrem de insônia e tantos outros transtornos emocionais que nos afetam dia a dia. Vamos vibrando muita luz por elas, aos doentes que estão hospitalizados. Todos possam receber a visita de Dr. Bezerra de Menezes, para que possam ser auxiliados em sua recuperação. Vibrando também pelos nossos lares e todos que lá estão, que o Mestre Jesus possa estar com eles hoje e sempre. Vamos rogando também às equipes socorristas que possam abençoar a todos os trabalhadores do Afracis e do Profeta, que nunca desanimem, apesar das tempestades, possam sempre encontrar a força para prosseguir. Pedimos também para que Deus e Jesus abençoe a todos os alunos deste curso e os assistidos do Afracis, para que busquem sua renovação, porque aí está a fonte de toda a cura. Que Deus e Jesus possa também fluidificar as nossas aguinhas, se tivermos colocado nosso copo com água à frente de nós, que essa possa ser transformada em remédio necessário e salutar à nossa saúde na medida do nosso merecimento. E vamos então, ainda ligados a toda a espiritualidade amiga, dando graças a Deus e a Jesus por mais essa oportunidade, e agradecemos de todo o nosso coração a todas as bênçãos recebidas e rogamos também a espiritualidade para que possamos estar reunidos novamente para uma próxima aula, para um próximo encontro. Que Deus e Jesus nos abençoe hoje e sempre, graças a Deus, graças a Jesus.